pessoal, parece que é um recomeço agora. A sexta-feira me custou meio caro, mas estou recomeçando. Hoje é domingo e hoje é um dia também que eu vou treinar musculação de um jeito mais anaeróbico, que é um treino um pouco diferenciado daquele outro que vocês viram. Depois eu explico melhor essas diferenças, mas estou muito feliz porque agora deu 80.9, 80.7, 80.9 e agora é um novo recomeço, uma nova semana e eu preciso recomeçar a ter um ritmo de emagrecimento mais rápido. Embora eu esteja fazendo tudo certinho, estou bem satisfeito com isso. Existe a primeira fase do emagrecimento, que a gente perde bastante líquido que fica retido junto com gordura. A gente também perde bastante volume de material, de comida que fica no intestino, que fica em trânsito. Então essa é a primeira fase, além de haver realmente uma parte de emagrecimento, mas agora começa a ser um pouco mais lento, porque também há um desenvolvimento de massa muscular. E isso pesa. Então vamos lá, o que é mais importante para mim não é apenas o peso, não é a balança, e sim a forma física, centímetros. Eu tirei uma foto já hoje, daqui a pouco vou publicar. E agora vamos para o meu shake. Até logo. Alô pessoal, está na hora do shake. Você já tomou seu shake hoje? Então eu estou aqui tomando shake e nesse nosso programa é interessante eu também compartilhar com vocês os benefícios que eu estou sentindo e o porquê da minha escolha, né, em relação aos shakes, a marca Herbalife, que são coisas que eu já conheço, são benefícios e a marca. E essas coisas são interessantes compartilhar com vocês, já que é uma ideia de saúde e tem pessoas que malham, tem pessoas que fazem dietas e tudo isso daí é importante que todos nós saibamos as consequências disso. Então, normalmente numa dieta, a pessoa ela tem como objetivo principal diminuir a ingestão de calorias. É uma coisa que todo mundo tem falado sobre calorias, tem que consumir menos, tem que comer menos, fechar a boca. Mas normalmente quando a gente faz isso, a gente também diminui a quantidade de nutrientes que nós consumimos, porque os nutrientes vêm pela comida. Então quando nós diminuímos a quantidade de comida, também diminuímos a quantidade de nutrientes. E o nosso corpo precisa de nutrientes. Talvez o nosso corpo não precise de tantas calorias quanto a gente tem comido, porque nós temos às vezes um hábito, um estilo de vida que não é como um atleta, ou que faz muito esforço físico, que precisa de tanta energia. Mas nutrientes nós precisamos para manter a saúde. Então os nutrientes a gente consome eles através das frutas, verduras, grãos, vitaminas, sais minerais, são componentes assim que nós precisamos no dia a dia. E muitas vezes a gente precisa grandes quantidades disso em relação ao que está disponível nos alimentos. Um exemplo que eu dou sempre é a quantidade do cromo. O cromo é um componente que nós precisamos essencial para o nosso corpo, para o nosso organismo. O cromo ele tem um sobrenome chamado GTF, que é o fator de tolerância à glicemia. Sem esse componente, o nosso corpo começa a desenvolver a pré-diabetes, que é o que leva a diabetes tipo 2. Eu não sou um nutricionista, mas eu sei essas informações para estar passando para vocês, que é uma coisa sobre carência nutricional. Então, onde a gente consegue encontrar o cromo? Esse é um dos desafios do nosso dia a dia. A gente tem que saber o que nós precisamos, onde encontrar e as quantidades corretas que o nosso corpo precisa e que nós precisamos consumir. Então são 3 dificuldades, né, da mentalidade. Então eu utilizo como um veículo, como um suplemento, o multivitamínico. Por quê? Aqui tem a quantidade de cromo que eu preciso. Para encontrar o cromo GTF, ele estaria disponível 1 micrograma por litro de uma água tratada. O que seria isso? Que eu precisaria tomar 35 litros por dia de água tratada para ter essa quantidade de componentes, já que o solo está desgastado. Tem outros componentes mais no multivitamínico, que eu posso ficar falando outras vezes para vocês, mas esse é um dos motivos que eu utilizo ele. Aqui o outro suplemento que eu utilizo é o Fibras. Ontem nós falamos do Fibras. Então o Fibras ele tem um benefício muito forte, porque a fibra está disponível também em verduras, vegetais, grãos, e nós precisamos comer tudo isso.
As pessoas têm consumido muito pães integrais por causa da quantidade de fibra. Funciona melhor o intestino, previne um monte de problemas de saúde. Inclusive, mais tarde vou botar um vídeo sobre o intestino. Vou passar um link para vocês. Mas o que acontece? Aqui está a quantidade de fibra isenta de calorias. Por exemplo, se nós comêssemos 2 fatias de pão integral, já seriam mais de 400 calorias. Então aqui eu consigo consumir a quantidade de fibras, controlar isso na minha alimentação com pouca caloria. E temos o shake também, que ele é rico em nutrientes, vitaminas e minerais e baixa caloria, com bastante proteína. Esses 2 produtos aqui são tabletes. Tem outros produtos que eu vou apresentar num outro dia. Essa aqui é uma tableteira pequena, cabe os 2, é a tableteira de bolso, cabe esses 2 produtos, são um programa básico. Então eu consumo um multivitamínico e 2 fibras, 3 vezes ao dia. Aqui nós temos, por exemplo, no catálogo da Herbalife, temos o Leonel Messi, que é o garoto propaganda, que o pessoal tem utilizado mesmo, tem divulgado bastante a marca Herbalife, para linkar a ideia de nutrição com o esporte. Tem muitos atletas que fazem uma boa alimentação e fazem um bom preparo físico para competir. Também tem vários outros esportistas e atletas que apenas fazem os treinamentos físicos e não se alimentam tanto, não se alimentam tão bem. Então, qual a ideia que a gente pode ter e qual que será o medalhista, aquele que é o campeão, o medalha de ouro? É aquele que teve uma boa alimentação. Então, tudo isso está ligado à alimentação com o esporte físico, com o esforço físico. Principalmente quando a gente faz caminhada, tem pessoas que na hora da dieta, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Vou comprar um programa nutricional, vou melhorar a minha alimentação, vou comprar uma bicicleta e fazer exercício. Tem que ter umas ideias em relação a isso. Se você vai fazer mais esforço físico, você se inscreveu numa academia, você comprou uma bicicleta, começar a correr nos parques, tudo que você for fazer, você precisa de mais nutrientes. Senão você começa a desgastar o corpo para emagrecer, mas também gera um esforço físico que aumenta a tua carência nutricional. Quando aumenta a tua carência nutricional, o que pode acontecer em relação a isso? A primeira coisa é um envelhecimento precoce, porque existe uma formação, um aumento da quantidade de radicais livres. Então essa quantidade de radicais livres vem pelo esforço aeróbico. Quanto mais você tem desenvolvido isso, você precisa também consumir antioxidantes. Você lembra daquele chá que eu tomo também? O chá verde. O chá verde da Herbalife, ele é um termogênico, porque ele ativa o metabolismo e também ele é rico em antioxidantes. Então isso é uma coisa muito poderosa para quem está no emagrecimento, para quem está querendo ter um resultado. O shake também ele é rico em antioxidantes e proteína. Quando você faz esforço físico, o teu corpo precisa de mais proteína para não perder massa muscular. Aí a pessoa vai lá, compra uma bicicleta, pedala, emagrece, mas perde massa muscular. Na balança ela está perdendo peso de massa muscular e ainda está achando bom. E não é bom, nunca perca massa muscular. Nem mesmo a massa óssea, isso não é muito bom. Isso é péssimo perder a quantidade de cálcio dos ossos. Isso aí leva à osteoporose, que é terrível para o nosso valor futuro do nosso corpo. Bom pessoal, por hoje é só. Mais tarde eu mostro um pouquinho mais do nosso treino. Por hoje é só sobre a didática dos produtos e da nutrição. Até mais. Boa noite pessoal. É noite de domingo, eu estou aqui estudando. Até porque é importante, né? Além de termos uma boa saúde, condicionamento físico, fazer exercício, uma boa alimentação, a gente tem que ter ideia na cabeça, tem que estudar. No caso, eu estou estudando aqui um livro, A Metodologia do Coaching. Eu fiz esse curso lá em São Paulo, na Sociedade Brasileira de Coaching, e tem sido muito bom eu utilizar alguma metodologia também comigo, o auto-coaching. E tem sido bem legal também com alguns clientes e parceiros nesse desenvolvimento pessoal.
E uma coisa interessante é que essa semana realmente foi muito produtiva nesse sentido. Nova disciplina, novos hábitos, o meu próprio crescimento em relação a isso, tomar mais água, fazer atividade física, alimentação, isso aí tudo tem buscado cada vez melhor para mim e já me sinto melhor mesmo para começar essa nova semana. O meu programa são 90 dias, ou seja, são mais de 10 semanas, né? Então, foi a primeira semana, mas estamos no quinto, sexto dia. E agora realmente vem um momento muito interessante do meu programa, que é ter uma boa qualidade de sono, já vou dormir. Mas antes disso vou falar um pouquinho sobre o programa que acabou de passar ali na televisão, no Fantástico. Passou os médicos falando sobre o hormônio do crescimento, sobre a medicina do anti-envelhecimento. Tem pessoas que mal sabem fazer o gol da felicidade durante o tempo regulamentar e já estão pensando na prorrogação, né? Então é importante a gente pensar em ser feliz já hoje, já agora. E vamos começar essa semana, vamos ser mais felizes, vamos abraçar as pessoas, né? Vamos nos cumprimentar, lembrar de alguém querido e falar com essas pessoas. São boas dicas mesmo. Dizem que a pessoa que tem amigos vive mais. Isso aí é uma coisa que não está na medicina. Então, existe uma outra coisa que foi falado ali na televisão sobre o hormônio do crescimento. Nosso corpo produz vários outros hormônios, né? Nosso corpo é movido por isso. Nossas emoções, nosso dia a dia, nosso sono, a nossa hora de acordar, tudo isso. Eu não sou médico para estar falando, mas algumas coisas eu sei e eu fico impressionado quando aparece na televisão médicos que não falam sobre isso, que simplesmente pulam uma parte importante e já recomendam medicamentos. Por exemplo, o hormônio do crescimento ele precisa de 3 ingredientes-chave para o nosso corpo produzi-lo. O primeiro é dormirmos bem. O segundo é termos uma dieta rica em proteínas de qualidade. O terceiro é termos um dia a dia hipoglicêmico, ou seja, não consumirmos tanta glicose, tanto açúcar, tantos carboidratos. O que atrapalha o desenvolvimento do hormônio do crescimento? É termos uma alimentação rica em carboidratos. É uma hiperglicemia, que é quando a gente toma refrigerante, come muitos doces, é um exagero em macarronadas e lasanhas e comidas assim, né, em excesso. E muitas vezes a gente consome isso, não faz exercício nenhum, ou seja, não gasta. Então a gente inibe o nosso corpo de produzir o hormônio do crescimento, que desenvolve massa muscular, desenvolve muita coisa bem legal. O hormônio, inclusive o hormônio reparador, né? Então é bem legal nesse sentido. Eu mesmo estou procurando faço no meu shake de noite, vou dormir legal, de uma maneira bem com bastante atenção a essas informações que poucas pessoas buscam saber. Então, pessoal, da minha parte é tudo isso por hoje. Amanhã a gente se pesa. Boa noite.